Essa fechadura foi trocada ontem, senhora. Ouvi aquelas palavras como se fossem um tapa na cara. Estava ali, parada no corredor do prédio onde morei por 23 anos, segurando uma sacola de compras que pesava mais do que deveria, com as pernas tremendo e o coração batendo descompassado. O chaveiro, um homem de uns 50 anos, com um uniforme azul marinho e um cheiro forte de graxa nas mãos, repetiu, agora olhando direto nos meus olhos. Trocada ontem, pela manhã. Eu mesmo fiz o serviço. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. A luz do corredor piscava, fraca, e o som abafado de uma televisão vinha do apartamento ao lado. Tudo parecia distante. Minha boca ficou seca. Engoli em seco e, com a voz presa na garganta, perguntei: por quem? Ele hesitou. Olhou para a porta, depois para mim, como quem não quer entregar um segredo que não é seu. Mas eu insisti. Precisava ouvir, mesmo já sabendo no fundo o que ele ia dizer. Pelo seu filho, senhora. Ele pediu sigilo, mas achei que a senhora soubesse. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi um vazio frio, como se alguém tivesse arrancado todas as raízes que me seguravam no chão. Meu único filho, o menino que carreguei no colo, que alimentei, vesti, protegi de tudo e de todos. Ele tinha acabado de me trancar para fora da minha própria casa. Mas o que aconteceu depois, ninguém imaginava. Antes de eu continuar, me conta de onde você está assistindo e se acredita que ainda existe amor e respeito dentro das famílias. Se gosta de histórias reais e cheias de sentimento, se inscreva. Aqui, todo dia, tem uma história que toca o coração. Meu nome é Helena. Tenho 54 anos, cabelos grisalhos que insisto em prender num coque baixo, mãos calejadas de tanto trabalhar e um coração que até aquele dia ainda acreditava em bondade. Passei a vida inteira sendo mãe. Não tive tempo de ser mulher, de ser Helena. Fui sempre a mãe do Rafael, a viúva que criou o filho sozinha, a costureira que fazia dobras nas madrugadas para pagar escola particular, inglês, natação, tudo o que ele quisesse. Meu marido morreu quando o Rafael tinha apenas 7 anos. Um acidente de carro estúpido, numa tarde de chuva. Lembro do velório, do cheiro de flores murchas, do silêncio pesado. E lembro do meu filho pequenininho, segurando minha mão e dizendo: mamãe, agora somos só nós dois. E foi assim, nós dois contra o mundo. Trabalhei como costureira autônoma, fazia vestidos de festa, concertos, ajustes de calça. Minhas mãos nunca paravam. Acordava às 5 da manhã, costurava até tarde e ainda encontrava tempo para fazer o almoço do Rafael, ajudar com a lição de casa, ouvir seus sonhos. Ele queria ser advogado. Dizia que ia cuidar de mim quando crescesse, que eu nunca mais precisaria trabalhar tanto. Acreditei. Vendi a casa simples que meu marido deixou e comprei esse apartamento de 2 quartos num bairro melhor, perto da faculdade de Direito. Tudo no meu nome, quitado com o suor das minhas costuras e algumas economias que guardei debaixo do colchão por anos. Rafael se formou. Passou na OAB. Arrumou um emprego bom. E pouco tempo depois, conheceu Patrícia. Patrícia era bonita, loira, sempre com unha feita e roupa de marca. Sorria pouco, olhava muito. E desde o primeiro dia que pisou aqui dentro, senti que ela não me queria por perto. Mas o que uma mãe não faz pelo filho, não é mesmo? Engoli cada olhar torto, cada comentário afiado disfarçado de brincadeira, cada vez que ela revirou os olhos quando eu oferecia café. Eles casaram, e ela se mudou para cá. No começo, tentei fazer tudo dar certo. Cozinhava, limpava, ficava quieta no meu canto. Mas nunca foi suficiente. Patrícia começou a reclamar da minha máquina de costura, do barulho, do cheiro de tecido. Rafael, que antes me defendia, começou a ficar em silêncio. E aos poucos, o apartamento que era meu começou a parecer deles. Naquele dia, quando voltei do mercado e a chave não girou na fechadura, percebi que algo mudaria para sempre. Os primeiros sinais começaram 6 meses depois do casamento. Pequenas coisas. Coisas que, na época, eu fingia não ver, porque não queria acreditar que meu filho estava mudando. Foi numa tarde de domingo. Eu tinha feito feijoada, aquela que Rafael sempre adorou desde pequeno. Passei a manhã inteira na cozinha, preparando cada detalhe.
A couve bem fininha, a farofa crocante, a laranja cortada em gomos. Coloquei a mesa com capricho, guardanapos dobrados, copos brilhando. Quando chamei os dois para almoçar, Patrícia entrou na sala, olhou para a mesa e soltou um suspiro longo, teatral. Feijoada de novo, Helena? A gente comeu isso semana passada. Senti o peito apertar. Rafael estava ao lado dela, com o celular na mão, e não disse nada. Apenas deu de ombros e sentou. Engoli a dor, sorri forçado e disse que na próxima faria outra coisa. Mas a verdade é que comi sozinha, na cozinha, enquanto ouvia os dois rirem baixinho na sala. Não sei do quê, mas sei que doeu. Mas o que eu não sabia é que aquilo era só o começo. As semanas seguintes trouxeram mais. Patrícia começou a reorganizar a casa. Tirou as minhas almofadas bordadas do sofá, disse que eram antiquadas. Guardou os porta-retratos com fotos minhas e do Rafael criança, substituindo por quadros minimalistas que ela comprou numa loja cara. Minha máquina de costura, que sempre ficou no canto da sala, foi realocada para o meu quarto, sem me perguntar. Fica melhor assim, Helena. A sala precisa de mais espaço, ela disse, com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Rafael passou pela sala naquele momento, viu a máquina sendo carregada e não disse uma palavra. Apenas pegou as chaves do carro e saiu. Senti um nó na garganta, mas não chorei. Não ainda. À noite, quando fui dormir, fiquei olhando para a máquina encostada na parede do meu quarto. Era a mesma que usei para pagar a faculdade dele. A mesma que costurou seu terno de formatura. Passei a mão no metal frio e gelado, e uma lágrima escorreu, sozinha, quente no rosto. Naquele momento, algo dentro de mim começou a se quebrar. As visitas das minhas amigas foram proibidas, ou melhor, desencorajadas. Patrícia sempre dava um jeito de marcar algo na mesma hora, ou reclamava depois que a casa ficava bagunçada. Dona Célia, minha amiga de 30 anos, parou de vir. Da última vez que esteve aqui, Patrícia entrou na sala e ficou de pé, de braços cruzados, sem cumprimentar, até que Célia entendeu o recado e foi embora mais cedo. Desculpa, Helena, mas não me sinto bem aqui, ela me disse na porta, com os olhos marejados. Eu também não me sentia, mas não tinha coragem de admitir. Rafael mudou. Meu filho doce, carinhoso, que me abraçava toda manhã antes de sair, agora mal olhava na minha cara. Quando eu tentava conversar, ele estava sempre ocupado, sempre com pressa. Às vezes, quando Patrícia não estava por perto, eu via um lampejo do menino que ele foi. Mas era rápido, fugia. Uma noite, juntei coragem e bati na porta do quarto deles. Rafael abriu, com cara de sono. Filho, podemos conversar? Ele olhou para trás, para Patrícia deitada na cama e depois para mim. Agora não, mãe, tô cansado. É rápido, prometo. É só que... sinto que você tá distante. Fiz alguma coisa errada? Ele suspirou. Passou a mão no cabelo. E pela primeira vez, vi irritação no olhar dele. Mãe, você não fez nada, mas também não precisa ficar cobrando atenção o tempo todo. Eu tenho minha vida agora, entende? Aquelas palavras me atravessaram como faca. Balancei a cabeça, mordi o lábio e voltei para o meu quarto. Deitei no escuro, com os olhos abertos, ouvindo o barulho abafado da televisão do quarto ao lado. E pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente sozinha. Mas o que veio depois foi ainda pior. Começaram as indiretas. Patrícia dizia, no meio de conversas casuais, coisas como: "Nossa, esse apartamento é pequeno demais para 3 pessoas." Ou, "Quando a gente tiver filho, vai precisar de mais espaço, né, amor?" E Rafael concordava. Sempre concordava. Eu fingia não ouvir. Fingia que não entendia onde aquilo ia dar. Mas entendia. Claro que entendia. Eles queriam que eu saísse. Queriam o apartamento só para eles. O apartamento que eu comprei, que eu paguei, que era meu. Uma tarde, encontrei Patrícia na cozinha, mexendo no notebook. Perguntei o que ela estava fazendo e ela me mostrou sem cerimônia. Estou pesquisando asilos. Tem uns bem legais, Helena. Com atividades, enfermeiras, tudo organizado. Você ia adorar. Meu sangue gelou. Asilo. Ela estava me sugerindo um asilo. Eu que tinha 54 anos, saúde perfeita, mente lúcida.
Eu que criei um filho inteiro sozinha. Eu não preciso de asilo, Patrícia. Essa é a minha casa. Ela sorriu. Aquele sorriso de quem sabe que está ganhando. Claro, Helena, era só uma sugestão. Mas pensa com carinho, tá? Seria bom para todo mundo. Rafael chegou naquele momento. Olhou para mim, depois para ela. E não disse nada. Apenas abriu a geladeira, pegou uma água e foi pro quarto. Meu filho, meu sangue. E ele não estava mais do meu lado. Naquela noite, chorei tanto que molhei o travesseiro inteiro. Chorei pela mãe que fui, pelo filho que perdi, pela mulher que me tornei. Invisível, descartável, um estorvo na própria casa. Mas o que eu não sabia é que em breve eu deixaria de ser aquela mulher. 2 semanas depois, saí de manhã cedo para fazer compras no mercado. Precisava de paz, de ar, de fingir, por algumas horas, que tudo estava bem. Passei pela padaria, comprei pão francês ainda quente, aquele que Rafael gostava de comer com manteiga derretida. Comprei frutas, legumes, um pedaço de carne para o almoço. Estava planejando fazer um ensopado, algo que ele sempre pediu quando era criança. Voltei para casa por volta das 11 da manhã. O sol estava forte, minhas sacolas pesavam e eu subia as escadas do prédio com calma, porque o elevador estava em manutenção. Quando cheguei no corredor do meu andar, senti um aperto estranho no peito. Uma sensação ruim, como se algo estivesse errado. Parei na frente da porta, coloquei a sacola no chão, peguei a chave na bolsa, aquela chave que carregava há mais de 20 anos, e coloquei na fechadura. Ela não girou. Tentei de novo. E de novo. A chave entrava, mas não girava. Meu coração começou a bater mais rápido. Toquei a campainha. Nada. Bati na porta. Silêncio. Liguei para o celular do Rafael. Caixa postal. Foi quando o vizinho do lado saiu e me viu ali, confusa, suando frio. Dona Helena, tá tudo bem? Minha chave. Não tá abrindo. Ele sugeriu chamar um chaveiro. Fez a ligação para mim. 15 minutos depois, o homem chegou. E foi aí que tudo desmoronou. O chaveiro se agachou na frente da porta e examinou a fechadura com uma lanterna pequena. Mexeu nas ferramentas, tentou algumas coisas e depois ficou parado, olhando fixamente para o buraco da chave. Levantou devagar, limpou as mãos no pano que carregava no bolso e me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era pena. Pena misturada com desconforto. Senhora, essa fechadura foi trocada. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. As pernas fraquejaram. Apoiei a mão na parede. Como assim? Trocada? Trocada, recentemente. Essa chave que a senhora tem não serve mais. Minha voz saiu tremida, baixa, quase um sussurro. Quando? Ele coçou a cabeça, desviou o olhar. Ontem, de manhã, eu mesmo fiz o serviço. O corredor começou a girar. Eu ouvi a minha própria respiração, rápida, descompassada. Agarrei a alça da bolsa com força, as unhas cravando no couro velho. Por quem? Quem pediu para trocar? Ele hesitou. Olhou para os lados, como se tivesse medo de ser ouvido. Depois suspirou fundo e falou, quase num tom de desculpa. Pelo seu filho, senhora. Ele pediu sigilo, mas... Achei que a senhora soubesse. Naquele momento, o mundo parou. Meu filho, Rafael, o menino que eu embalei para dormir, que eu ensinei a amarrar o sapato, que eu protegi de tudo. Ele tinha trocado a fechadura da minha própria casa. Me trancou para fora. Me jogou na rua como se eu fosse nada. Senti algo quente descer pelo meu rosto. Eram lágrimas, mas eu nem percebi quando começaram. O chaveiro ficou sem graça, guardou as ferramentas e murmurou algo sobre não cobrar a visita. Saiu rápido, deixando só o cheiro de graxa e um silêncio pesado. Fiquei ali, parada. Com as sacolas de compras aos meus pés, o pão esfriando dentro do saco de papel e um vazio enorme no peito. Mas o que eu não sabia é que a humilhação ainda não tinha terminado. Sentei no chão do corredor, encostada na parede. Não tinha para onde ir. Não sabia o que fazer. Meu celular tocou. Era Rafael. Atendi com a mão tremendo. Mãe. A voz dele estava fria, diferente, como se estivesse falando com uma estranha. Rafael, filho, eu tô aqui na porta e
A chave não abre. O chaveiro disse que você... Eu sei. Silêncio. Você sabe? Sim, eu troquei a fechadura. Ouvi aquilo e senti como se tivessem arrancado meu coração com as mãos. A voz saiu engasgada, desesperada. Por quê? Por que você fez isso? Ele suspirou. Um suspiro cansado, impaciente. Porque precisamos de espaço, mãe. Eu e Patrícia estamos planejando nossa vida e... Não dá mais para ficar assim. Você entende, né? Não. Eu não entendia nada. Filho, essa é a minha casa. Eu comprei esse apartamento. Eu paguei cada parcela, cada conta. Tá no meu nome. Eu sei disso, mãe. Mas a gente pode resolver. Vou te ajudar a alugar um lugar legal, pequeno, só para você. Ou então, tem aqueles lugares de convivência para idosos, sabe? Com atividades, gente da sua idade. Idosos. Ele estava me chamando de idosa. Eu que tinha 54 anos. Eu que ainda costurava até tarde, que subia a escada, que carregava a compra. Idosa. Rafael, você tá me tirando de casa? Não é tirar, mãe. É reorganizar. Todo mundo sai ganhando. Você vai ter seu espaço, a gente vai ter o nosso. É melhor assim. Melhor para quem? Quis gritar. Mas não saiu som nenhum. Apenas um choro baixo, abafado, que eu tentava esconder. Onde eu vou ficar? Por enquanto, pega um hotel, vai para casa de alguma amiga. Daqui a uns dias a gente conversa com calma e resolve tudo direitinho, tá bom? Hotel, amiga. Como se eu fosse uma visita indesejada. Como se aquele lugar não fosse meu por direito, por suor, por anos de trabalho. Rafael, eu sou sua mãe. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Ouvi uma voz feminina ao fundo. Patrícia. Ela estava ditando o que ele deveria dizer. Eu sei, mãe, mas agora eu tenho minha família. Você entende, né? Preciso pensar no meu futuro, no nosso futuro. E desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão, ouvindo o silêncio do corredor. A luz piscava. Um cachorro latia longe. E eu, Helena, costureira, viúva, mãe dedicada, estava sentada no chão, trancada para fora da minha própria vida. Mas o que eu não sabia naquele momento é que a dor ainda ia piorar antes de melhorar. Peguei as sacolas, desci as escadas com dificuldade, as pernas bambas, a visão embaçada de tanto chorar. Sentei no banco da praça em frente ao prédio. O mesmo banco onde eu sentava com Rafael pequeno, onde ele comia picolé e me contava sobre a escola. Agora estava ali sozinha, sem casa, sem filho, sem nada. Liguei para Dona Célia. Ela atendeu na segunda chamada. Helena, o que foi? Contei tudo. Entre soluços, palavras cortadas, vergonha. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois disse com a voz embargada: Vem para minha casa. Agora. Fui. Peguei um táxi, porque minhas pernas não aguentavam mais caminhar. Dona Célia morava num apartamento pequeno, cheio de plantas e cheiro de café fresco. Ela me abraçou na porta e eu desabei. Chorei no ombro dela como não chorava desde o dia que enterrei meu marido. Como ele pôde fazer isso comigo, Célia? Como? Ela apenas balançou a cabeça, acariciando meus cabelos. Tem gente que a gente cria, Helena, e tem gente que a gente perde no caminho. Fiquei na casa dela por 3 dias. 3 dias em que Rafael não me ligou, não me procurou, não perguntou se eu estava bem. Patrícia postou foto no sofá da sala, da minha sala, com a legenda: Finalmente nosso cantinho do jeitinho que a gente sempre sonhou. Nosso cantinho. Como se eu nunca tivesse existido ali. Dona Célia percebeu que eu passava horas olhando para a parede, sem falar, sem comer direito. Ela trazia chá, biscoito, conversa, mas nada tirava aquele peso do peito. Helena, você precisa reagir. Não pode deixar ele fazer isso. Mas o que eu faço, Célia? Ele é meu filho, meu único filho. E você é a dona do apartamento. Isso conta. Verdade. O apartamento estava no meu nome, quitado, escritura, tudo certinho. Mas como eu ia tirar meu próprio filho de lá? Como eu ia processar o menino que eu carreguei no colo? Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto escuro do quarto de hóspedes. Pensei em desistir, em aceitar um canto qualquer, um quartinho alugado e fingir que tudo bem.
Afinal, mães não fazem isso? Se sacrificam? Mas então, algo mudou dentro de mim. Lembrei do dia em que comprei aquele apartamento. Tinha ido sozinha na imobiliária, com o dinheiro contado, as mãos tremendo de nervoso. O corretor duvidou que eu conseguisse pagar, mas eu paguei. Cada centavo. Com as mãos calejadas de tanto costurar, com noites em claro, com dores nas costas. Eu comprei aquele lugar. Não para mim, para ele, para o meu filho, para que ele tivesse um lar seguro, perto da faculdade, perto dos sonhos dele. E agora ele me jogava fora como lixo. Não podia aceitar. Levantei da cama, peguei meu celular e pesquisei. Advogados, direitos, imóveis. Li tudo o que pude até o sol nascer. E quando a primeira luz entrou pela janela, eu já sabia o que fazer. Naquele momento, algo dentro de mim não se quebrou, se endureceu. Tomei banho, me vesti, prendi o cabelo e olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta era diferente. Mais velha, mais cansada, mas com algo novo nos olhos. Determinação. Dona Célia apareceu na porta do quarto com uma xícara de café. Dormiu? Não, mas tá tudo bem. Eu sei o que vou fazer agora. Ela sorriu. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso de quem reconhece a força nascendo. Então vai. E não tenha pena, Helena. Ele não teve. E ela estava certa. Meu filho não teve pena de mim. E agora eu também não teria. Mas não ia gritar. Não ia fazer escândalo. Não ia implorar. Ia fazer algo muito pior. Ia fazer justiça. Em silêncio. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há meses. Não era raiva. Não era ódio. Era algo mais frio, mais calculado. Era a consciência de que eu tinha sido ingênua, mas não seria mais. Tomei café da manhã com Dona Célia, agradeci do fundo do coração por me acolher e disse que ia começar a resolver as coisas. Ela segurou minha mão sobre a mesa, apertou com força e disse apenas: "Vai com tudo, Helena. Você merece." Saí de lá com uma pasta velha debaixo do braço. Dentro, todos os documentos do apartamento. Escritura, comprovantes de pagamento, contas de luz, água, IPTU. Tudo no meu nome. Tudo quitado. Aquele apartamento era meu por lei, por direito, por justiça. Meu primeiro destino foi o cartório. Precisava de cópias autenticadas de tudo. A moça do balcão me atendeu com educação e enquanto ela carimbava os papéis, eu sentia meu coração bater firme. Cada carimbo era uma prova, cada assinatura uma arma. Mas o que eu não sabia é que meu filho estava muito mais confiante do que deveria. Quando saí do cartório, liguei para o Rafael. Ele atendeu no terceiro toque, a voz impaciente. "Mãe." "Rafael, precisamos conversar, pessoalmente." Houve uma pausa. Ouvi Patrícia ao fundo perguntando quem era. "Olha, mãe, agora não dá. Tô no escritório, depois eu te ligo." "Não, Rafael. Precisa ser hoje. É sobre o apartamento." Outra pausa. Mais longa. Ele deve ter percebido algo diferente no meu tom de voz, porque dessa vez concordou. "Tá bom. Às 6 da tarde, numa cafeteria perto do meu trabalho. Te mando o endereço." Desliguei. Olhei para o relógio. Eram 10 da manhã. Tinha 8 horas para me preparar. 8 horas para montar minha estratégia. Passei numa loja de roupas simples e comprei uma blusa nova, cinza, discreta. Fui ao salão, arrumei o cabelo, passei um batom claro. Queria parecer serena, queria parecer resignada. Mas por dentro, eu estava afiada como lâmina. Às 6 em ponto, entrei na cafeteria. Era um lugar pequeno, com cheiro de café torrado e som baixo de bossa nova. Rafael já estava lá, sentado numa mesa do canto, mexendo no celular. Quando me viu, acenou com a cabeça, sério. Sentei na frente dele, pedi um chá. Ele, um expresso. "E aí, mãe? Sobre o que você queria falar?" Respirei fundo. Coloquei a pasta em cima da mesa, mas não abri. Apenas deixei ali, entre nós. "Sobre o apartamento, Rafael." "Sobre o que você fez." Ele suspirou, como se aquilo fosse um incômodo, um assunto chato que ele preferia evitar. "Mãe, já te expliquei. Eu e Patrícia precisamos de espaço. Não tem nada contra você, mas é a nossa vida. A gente está construindo um futuro. E o meu futuro
Você pensou nele? Ele desviou o olhar, mexeu na xícara. Você vai ficar bem. Vou te ajudar a alugar um lugar pequeno, só para você, mais prático. E se eu não quiser alugar? E se eu quiser ficar na minha casa? Ele me olhou, irritado agora, como se eu estivesse sendo teimosa, difícil. Mãe, para. Você está fazendo tempestade em copo d'água. A gente pode resolver isso de boa. Naquele momento, algo dentro de mim se endureceu ainda mais. Abri a pasta devagar. Tirei a escritura, coloquei na mesa, virada para ele. Rafael, esse apartamento está no meu nome. Eu que comprei. Eu que paguei. Cada tijolo, cada janela, cada conta. Você não tem direito nenhum de me tirar de lá. Ele olhou para o papel, depois para mim, e deu um sorriso de canto. Um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto do meu filho. Era arrogância. Mãe, relaxa. A gente sabe que tá no seu nome. Mas vamos lá, né? Você não vai me tirar de lá. Sou seu filho. Você me ama. Não vai fazer isso comigo. Ouvi aquilo e senti um frio na espinha. Ele estava usando meu amor contra mim, contando com a minha fraqueza, com a minha dor de mãe. E se eu fizer? Ele riu. Uma risada baixa, debochada. Você não vai, porque no fundo você sabe que eu tô certo. Você já viveu sua vida, mãe. Agora é a minha vez. Deixa a gente em paz. Levantei da cadeira devagar. Peguei a escritura de volta, guardei na pasta, olhei para ele uma última vez e disse, com uma calma que nem eu sabia que tinha: Você vai se arrepender disso, Rafael. Ele riu de novo, balançou a cabeça e voltou a mexer no celular, como se eu já não estivesse mais ali. Saí da cafeteria com as mãos tremendo, mas não de medo, de raiva contida, de determinação fria. Mas o que eu não sabia é que ele tinha mais uma carta na manga, e eu estava prestes a descobrir. No dia seguinte, voltei ao prédio. Não para entrar, para observar. Sentei no banco da praça em frente, de óculos escuros, e fiquei olhando. Queria entender a rotina deles. Saber quando saíam, quando voltavam, quem entrava, quem saía. Vi Rafael sair às 8 da manhã, de terno, pasta na mão, carro estacionado na rua. Patrícia saiu meia hora depois, toda produzida, salto alto, bolsa de marca. O apartamento ficou vazio das 9 ao meio-dia. Anotei tudo num caderninho pequeno. Cada detalhe importava. Liguei para alguns dos meus antigos clientes, gente que eu costurei roupa por anos. Pedi pequenos favores, informações, contatos. Uma delas, doutora Marisa, era advogada. Expliquei a situação. Ela ficou indignada. Helena, isso é absurdo. Você tem todos os direitos. Podemos entrar com uma ação de reintegração de posse. Ele vai ter que sair. Quanto tempo leva? Depende. Algumas semanas, talvez meses. Meses. Eu não tinha meses. Não tinha dinheiro para ficar pagando hotel. Não tinha estrutura para viver na casa de amiga para sempre. Precisava de algo mais rápido, mais eficaz. Tem outro jeito? Ela pensou um pouco, tamborilou os dedos na mesa. Tem, mas é mais direto. Você chama a polícia, mostra que é a proprietária e pede para reaver o imóvel. Se ele resistir, pode ser enquadrado por esbulho possessório. Polícia. Meu filho sendo tirado pela polícia. A imagem me fez engasgar. Mas então lembrei do rosto dele na cafeteria. Do sorriso debochado, das palavras frias. Eu faço. Como? Ela me explicou tudo. Eu anotei cada passo, cada detalhe. Saí do escritório dela com um plano. Mas o que eu não imaginava é que quando tentasse executar, descobriria algo muito pior. 2 dias depois, voltei ao prédio. Dessa vez, decidida. Tinha comigo a escritura autenticada, documentos pessoais e o número da delegacia anotado no celular. Subi as escadas, o coração disparado, as mãos suadas. Cheguei na porta do apartamento e toquei a campainha. Patrícia abriu. Me olhou de cima a baixo, com aquela expressão de nojo mal disfarçado. O que você quer? Quero entrar. Essa é a minha casa. Ela cruzou os braços, bloqueou a entrada. Não é mais. Rafael deixou bem claro. Você não mora aqui. Patrícia, eu sou a dona do apartamento, tá tudo aqui. Mostrei a escritura. Ela olhou para o papel, deu de ombros. Não me interessa. Rafael disse que você não entra mais. E eu concordo.
Então dá meia volta e some. Senti o sangue ferver, mas mantive a calma. Vou chamar a polícia. Ela sorriu. Aquele sorriso venenoso. Pode chamar. Eles não vão fazer nada. Sabe por quê? Porque Rafael é advogado. Ele conhece gente. Sabe como funciona. E você? Você é só uma costureirinha aposentada. Acha mesmo que alguém vai te levar a sério? As palavras dela me acertaram como soco. Costureirinha. Como se meu trabalho, minha vida inteira, não valesse nada. Mas não chorei. Não gritei. Apenas olhei para ela, bem nos olhos e disse: "Você vai se arrepender de ter dito isso." Dei meia volta e desci as escadas. Mas dessa vez não estava derrotada. Estava planejando. Porque se eles achavam que eu ia desistir, estavam muito enganados. Naquele momento, parei de ser a mãe que sofria em silêncio. E comecei a ser a mulher que lutava, sem piedade. Voltei para a casa da dona Célia com a mente fervilhando. Não de desespero, de estratégia. Sentei na cozinha dela, peguei papel e caneta e comecei a fazer uma lista. Uma lista de tudo que eu sabia, de tudo que eu podia usar. Rafael era advogado, sim, mas era advogado júnior. Ganhava bem, mas não tanto quanto fingia. Patrícia não trabalhava. Vivia de aparência, de Instagram, de cartão de crédito. Eles tinham dívidas. Eu sabia porque, antes de ser expulsa, vi algumas cartas de cobrança jogadas no lixo da cozinha. Não dei importância na época, mas agora cada detalhe importava. Mas o que eu não sabia ainda é que eles tinham planos muito maiores para mim e pro apartamento. Liguei para a doutora Marisa de novo. Dessa vez, fui direta. Quero entrar com uma ação de reintegração de posse. Quero meu apartamento de volta, oficialmente. Perfeito, Helena. Vamos precisar de algumas coisas. Você tem como provar que morava lá até recentemente? Tenho. Contas de luz, água, tudo vinha no meu nome e endereço, até semana passada. Ótimo. Quanto antes a gente protocolar, melhor. Vou preparar tudo hoje mesmo. Desliguei. Senti um alívio misturado com nervosismo. Estava dando o primeiro passo real. O primeiro golpe. Mas enquanto isso, eu precisava descobrir mais. Precisava saber exatamente em que terreno eu estava pisando. Passei a tarde fazendo ligações. Liguei para a antiga vizinha, Dona Idalina, que morava no mesmo andar. Ela sempre foi fofoqueira, mas agora isso ia me servir. Dona Idalina, tudo bem? Aqui é a Helena. Helena, meu Deus, menina, onde você tá? Sumiu daqui. É uma longa história. Mas me diz uma coisa. Você tem visto o Rafael e a Patrícia por aí? Ela baixou a voz como quem vai contar um segredo. Ai, Helena, aquela menina é um caso. Fica recebendo entregador toda hora. Roupa, maquiagem, móvel novo. Outro dia vi entrarem com um sofá caríssimo. E o Rafael, coitado, vive estressado, no telefone, discutindo. Discutindo com quem? Não sei bem, mas outro dia ouvi ele gritando no corredor, falando de dinheiro, de parcela atrasada. Meu coração acelerou. Parcela atrasada. Dívidas. Mais alguma coisa? Ah, e vi um homem de terno lá ontem. Tocou a campainha, conversou com o Rafael na porta. Parecia sério, sabe? Não era visita social. Agradeci e desliguei. Homem de terno. Cobrança, provavelmente. Eles estavam afundados. E eu, agora, tinha essa informação. Mas o que eu ainda não sabia é até onde eles eram capazes de ir. Nos dias seguintes, fiquei investigando. Criei um perfil falso no Instagram só para observar Patrícia. Ela postava tudo. Absolutamente tudo. Foto no sofá novo, com legenda "Investindo no nosso lar". Foto com unha feita, "Mimei a mim mesma hoje". Foto de compras, bolsas, sapatos, maquiagem cara. Tudo pago com quê? Rafael não ganhava tudo aquilo. E ela não trabalhava. Fui mais fundo. Procurei o nome dele em sites de processos. Encontrei 3 processos trabalhistas movidos contra o escritório onde ele trabalhava. Nada diretamente contra ele, mas indicava que o lugar não era estável. Procurei o nome de Patrícia. Nada. Mas procurei o CPF dela. Consegui por meio de uma cliente que trabalhava em cartório e me devia favores. Patrícia tinha restrição no nome. Dívidas com cartão, com loja,
com financeira. Eles estavam quebrados e desesperados. E foi aí que tudo fez sentido. Eles não queriam só o apartamento para morar. Eles queriam vender, ou alugar, ou usar como garantia de empréstimo. Queriam transformar meu suor em dinheiro deles. Naquele momento, senti algo dentro de mim mudar de vez. Liguei para a doutora Marisa. Marisa, preciso saber, se eu conseguir provar que eles estão tentando vender ou usar o apartamento de forma ilegal, muda alguma coisa no processo? Muda tudo, Helena. Isso é má fé. Agravaria a situação deles. Você tem como provar? Ainda não, mas vou ter. No dia seguinte, voltei ao prédio. Dessa vez, não para confrontar, para observar de longe. Sentei no banco da praça com um livro aberto, fingindo ler, mas de olho na entrada. Às 10 da manhã, vi um carro parar. Saiu um homem de terno, com uma pastinha. Ele subiu. Fiquei esperando. 20 minutos depois, ele desceu com Rafael e Patrícia. Os três ficaram conversando na calçada. Eu estava longe, mas conseguia ver os gestos. O homem apontava para o prédio, mostrava papéis. Rafael acenava com a cabeça, ansioso. Patrícia sorria. Tirei foto com o celular. Zoom máximo. Borrada, mas dava para ver. Eles se despediram. O homem entrou no carro. Eu consegui anotar a placa. Pesquisei depois. Era de uma imobiliária. Imobiliária. Eles estavam tentando vender meu apartamento. Respirei fundo. Segurei a raiva. Guardei no fundo do peito. Porque raiva descontrolada não constrói nada. Mas raiva fria, calculada, destrói tudo. Liguei para a imobiliária. Fingi ser interessada. Oi, bom dia. Vi que vocês têm um apartamento à venda na Rua das Flores, número 842? A atendente conferiu no sistema. Ah, sim, apartamento de 2 quartos, reformado recentemente. Lindo! Quer agendar uma visita? Quero sim, mas me tira uma dúvida. Quem está vendendo? O proprietário, Sr. Rafael Costa. Proprietário. Meu filho estava se passando por proprietário. Entendi. E já tem escritura passada para ele? Ela hesitou. Olha, isso eu teria que confirmar com o corretor responsável, mas me disseram que sim, que está tudo regularizado. Desliguei. Eles estavam mentindo. Forjando documentos, talvez. Ou apenas blefando, esperando vender rápido antes que alguém checasse. Mas o que eles não sabiam é que eu já estava um passo à frente. Liguei para a doutora Marisa e contei tudo. Ela ficou chocada. Helena, isso é estelionato, crime. Você pode não só reaver o apartamento, como colocá-lo em sérios problemas. Eu sei, e é exatamente isso que eu vou fazer. Protocolamos a ação de reintegração de posse no dia seguinte, com todas as provas, escritura, contas, comprovantes de residência, fotos, tudo. O juiz deu liminar. Rafael tinha 15 dias para desocupar o imóvel ou seria despejado. Quando o oficial de justiça bateu na porta do apartamento para entregar a notificação, Patrícia atendeu. Dizem que ela ficou branca. Gritou por Rafael. Ele leu o papel, amassou na mão e xingou alto. Dona Idalina me contou tudo depois, com aquele tom de quem adora uma confusão. Helena, você tinha que ver a cara dele. Ficou vermelho, nervoso, falando que ia recorrer, que isso não ia ficar assim. Sorri. Não de felicidade. De justiça. Mas o que eu não esperava é que ele viesse me procurar. 3 dias depois, meu celular tocou. Era Rafael. Atendi. Mãe. A voz dele estava diferente, menos arrogante, quase assustada. Oi, Rafael. Que você fez? Que história é essa de processo? Fiz o que tinha que fazer. Pedi meu apartamento de volta. Mãe, você tá louca? Você não pode fazer isso comigo. Não posso? Você trocou a fechadura da minha casa, me jogou na rua, tentou vender o que é meu e eu é que não posso fazer nada? Silêncio do outro lado. Mãe, a gente pode conversar, resolver isso de outro jeito. Não tem outro jeito, Rafael. Você teve a chance de me tratar como mãe. Escolheu me tratar como lixo. Agora aguenta. Mãe, espera. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone, tremendo. Não de medo, de poder. Pela primeira vez em meses, eu estava no controle. E eles, agora, estavam aprendendo que não se brinca com a paciência de uma mãe. Porque mãe
Perdoa muito, mas quando a mãe cansa, ela não volta atrás. Os 15 dias que o juiz deu passaram como numa montanha russa. Rafael tentou de tudo. Ligou várias vezes, mandou mensagens, até apareceu na casa da dona Célia uma noite, batendo na porta, pedindo para conversar. Eu não atendi. Dona Célia abriu a janela e gritou: Rafael, vai embora. Sua mãe não quer falar com você. Ele ficou ali embaixo, no meio da rua, olhando para cima, e pela primeira vez vi algo no rosto dele que parecia arrependimento. Mas era tarde, muito tarde. Patrícia também tentou. Me ligou de um número desconhecido. Atendi sem saber. Helena, sou eu. Patrícia. Fiquei em silêncio. Olha, eu sei que a gente errou. Eu sei. Mas não precisa levar isso tão longe, né? A gente pode sentar, conversar como adultos. Você não vai querer destruir a vida do seu próprio filho, vai? Ri. Uma risada amarga, cansada. Patrícia, eu não tô destruindo nada. Eu só tô pegando de volta o que sempre foi meu. Vocês é que tentaram me destruir. Mas ele é seu filho e eu sou a mãe dele. Isso não impediu vocês de me jogarem na rua. Ela começou a chorar. Mas era choro falso, teatral. Eu conhecia aquele tom. Era desespero, não remorso. Helena, por favor, a gente não tem para onde ir. A gente tá endividado. Se a gente sair daqui, a gente fica na rua. Senti uma pontada. Não de pena, de ironia. Eles tinham me colocado exatamente nessa situação. E agora queriam que eu tivesse compaixão? Deviam ter pensado nisso antes. Desliguei. Mas o que eu não sabia é que eles tinham um último truque na manga. No 10º dia, recebi uma ligação da doutora Marisa. A voz dela estava preocupada. Helena, Rafael entrou com uma contestação. Ele alega que você abandonou o imóvel voluntariamente, que ele tem direito de posse porque mora lá há anos e contribui com as despesas. Senti o sangue gelar. Mas isso é mentira. Eu nunca abandonei. Ele me trancou para fora. Eu sei. E vamos provar. Mas agora o juiz vai querer ouvir os dois lados. Vai ter audiência. Você vai precisar depor. Audiência. Frente a frente com meu filho. Contando para um juiz, para estranhos, como meu próprio sangue me traiu. Mas se era isso que precisava ser feito, eu faria. A audiência foi marcada para uma semana depois. Cheguei ao fórum com a doutora Marisa ao meu lado, vestida de forma simples, mas digna. Prendi o cabelo, passei um batom discreto. Queria parecer o que eu era, uma mulher honesta, trabalhadora, injustiçada. Rafael chegou de terno ao lado de um advogado caro, pago sabe-se lá como. Patrícia estava junto, de salto alto, vestido justo, maquiagem perfeita. Quando me viram, desviaram o olhar. A juíza era uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos na ponta do nariz. Ela leu o processo, olhou para mim, depois para Rafael e suspirou. Vamos começar. Dona Helena, a senhora pode explicar o que aconteceu? Respirei fundo e contei tudo. Desde o dia que comprei o apartamento, sozinha, com o dinheiro das minhas costuras. Desde o casamento do Rafael, a mudança da Patrícia, o desrespeito crescente, a humilhação silenciosa. Contei do dia que voltei do mercado e a chave não abriu. Contei do chaveiro que me disse que meu próprio filho tinha trocado a fechadura. Contei da ligação fria, do abandono, da dor. Minha voz falhou algumas vezes, mas não chorei. Não ia dar a eles essa satisfação. A juíza escutou tudo em silêncio. Depois, virou-se para Rafael. Senhor Rafael, a senhora Helena é sua mãe? Sim, meritíssima. E o apartamento em questão está registrado em nome dela? Sim, mas... Sim ou não? Sim. E o senhor trocou a fechadura sem autorização dela? Ele hesitou. O advogado dele cochichou algo, mas a juíza bateu o martelo na mesa. Sim ou não, senhor Rafael? Sim. Mas foi porque a gente precisava de privacidade, de espaço. Eu ia resolver isso com ela, só que... O senhor tirou a própria mãe de casa, uma mulher de 54 anos, a proprietária legal do imóvel. Isso é esbulho possessório, senhor, além de crueldade. A sala ficou em silêncio. Patrícia mexia nervosa na bolsa. Rafael suava frio. A juíza continuou. E ainda por cima, a defesa alega que a senhora Helena abandonou o imóvel?
Onde estão as provas disso? O advogado dele mostrou algumas mensagens. Mensagens onde eu dizia que ia ficar na casa da dona Célia por uns dias. Eles estavam usando minhas próprias palavras contra mim. Mas a juíza não era boba. Ficar na casa de uma amiga depois de ser trancada para fora da própria casa não é abandono, doutor. É sobrevivência, improcedente. Ela bateu o martelo. Defiro a reintegração de posse imediata. O réu tem 48 horas para desocupar o imóvel. Se não o fizer, será despejado com uso de força policial, se necessário. Próximo caso. Levantei da cadeira, as pernas bambas, o coração disparado. Tinha ganhado. Oficialmente, legalmente. Meu apartamento estava de volta. Mas o que eu não esperava é o que aconteceria na saída do fórum. Rafael me alcançou no corredor. Segurou meu braço. Mãe, espera. Parei. Olhei para a mão dele no meu braço. Ele soltou. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Olhei nos olhos dele. Vi o menino que ele foi. O homem que ele se tornou. E senti nada. Só um vazio imenso. Errou, Rafael. E agora vai pagar. Mãe, a gente não tem para onde ir. A Patrícia tá grávida. Senti um choque. Grávida. Iam ter um filho. Meu neto. Desde quando? 2 meses. A gente não contou porque estava tudo complicado. Mas agora, com esse despejo, a gente não sabe o que fazer. Os pais dela não falam com ela. A gente tá devendo para todo mundo. Mãe, por favor, pelo bebê, pela família. Família. A palavra doeu. Porque eu também era família. E eles me jogaram fora como lixo. Rafael, eu passei 9 meses te carregando na barriga, te criei sozinha. Trabalhei até as mãos sangrarem para te dar tudo. E você me agradeceu me trancando para fora de casa, então não vem falar de família comigo. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. A Patrícia, ela me pressionou muito. Disse que a gente precisava de espaço, que você estava no caminho. E eu fui fraco. Eu cedi. Mas eu te amo, mãe. Eu sempre te amei. Se você me amasse, não teria feito o que fez. Dei as costas e saí. Ele ficou ali, parado, com os ombros caídos. 2 dias depois, voltei ao apartamento. Dessa vez, com oficial de justiça, chaveiro novo e dona Célia ao meu lado para dar força. Rafael e Patrícia já tinham saído. Deixaram o lugar numa bagunça. Roupas espalhadas, caixas abertas, lixo acumulado. Entrei devagar. O cheiro era diferente. Perfume caro de Patrícia misturado com mofo. As paredes tinham marcas de móveis novos que eles compraram e levaram. Minha máquina de costura estava no canto do meu quarto, coberta de poeira, abandonada. Passei a mão nela e, finalmente, chorei. Mas não era choro de tristeza, era alívio. Passei os dias seguintes limpando, reorganizando, trazendo de volta as minhas coisas. Dona Célia me ajudou. A gente colocou flores na sala, trocou as cortinas, abriu as janelas. O apartamento voltou a cheirar a casa. A lar, a meu. Rafael tentou me ligar algumas vezes. Não atendi. Mandou mensagens pedindo desculpa, pedindo ajuda, pedindo uma chance. Bloqueei o número. Patrícia me mandou um áudio longo, chorando, dizendo que eles estavam morando num quartinho alugado, que o bebê ia nascer sem conforto, que eu era cruel. Deletei sem ouvir até o fim. Porque aprendi uma coisa. Perdoar não significa aceitar de volta. Respeito não se pede, se conquista. E eles perderam o meu há muito tempo. 3 meses depois, recebi uma carta. Era de Rafael, escrita à mão, tremida. Mãe, sei que não mereço seu perdão. Sei que te machuquei de um jeito que talvez nunca se cure, mas quero que saiba que me arrependo. Todos os dias. A Patrícia e eu terminamos. Ela voltou para a casa dos pais. Eu tô morando sozinho, pagando minhas dívidas aos poucos, tentando reconstruir minha vida. E aprendi, do jeito mais doloroso possível, que família é sagrado, que mãe é insubstituível, que eu desperdicei o amor mais puro que alguém pode ter. Não te peço para me perdoar, só te peço para saber que te amo e que sinto muito. Seu filho, Rafael. Li a carta 3 vezes. Guardei numa gaveta. Não respondi. Talvez um dia, no futuro, a gente consiga conversar. Talvez não.
Mas o que eu sei é que agora, sentada aqui no meu sofá, na minha sala, na minha casa, eu me sinto completa, sozinha, mas inteira, porque aprendi que o respeito, quando vai embora, leva junto o amor, e quando volta, já é tarde demais. Mas aprendi também que a dignidade, quando a gente reconquista, vale mais que qualquer coisa, vale mais que perdão fácil, vale mais que família falsa, vale mais que amor que machuca. E hoje, quando fecho os olhos, não sinto mais dor, sinto paz, a paz de quem lutou e venceu. Tem noites em que sento na varanda, com uma xícara de chá quente nas mãos, e olho para as luzes da cidade. Penso em tudo que passei, nas lágrimas que derramei naquele corredor, com as sacolas de compras aos meus pés, na humilhação de ouvir um chaveiro me dizer que meu filho tinha me trancado para fora, na dor de descobrir que o amor de mãe, às vezes, não é suficiente. Mas penso também na força que descobri, na mulher que eu me tornei. Não mais a costureirinha submissa que aceitava migalhas de carinho, mas a dona do meu destino, do meu lar, da minha história. Rafael me escreveu de novo, mês passado. Disse que o bebê nasceu, uma menina. Mandou foto. Ela tem os olhos dele e um pouco dos meus, minha neta, que eu ainda não conheci. E não sei se vou conhecer, porque perdoar não é esquecer. E reconstruir confiança leva tempo. Talvez uma vida inteira. Talvez nunca. Mas uma coisa eu sei. Nunca mais vou deixar ninguém me tirar o que é meu. Nunca mais vou abaixar a cabeça. Nunca mais vou aceitar desrespeito em nome do amor. Porque aprendi que o respeito, quando vai embora, leva junto o amor. E quando volta, já é tarde demais. Mas aprendi também que a dignidade nunca some. Ela só espera, quietinha, até o dia em que a gente decide pegá-la de volta. E quando isso acontece, nada mais é como antes. Porque a gente não é mais a mesma. E está tudo bem.